São todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Abraçamos também aqueles que acompanham a transmissão. Alguns estão no hospital, estão no leito, alguns convalescendo em casa, outros, quem sabe, viajaram, não tiveram condição de participar de um culto público. Deus te abençoe e Deus seja glorificado aqui nessa noite, queridos. Nós precisamos lembrar sempre de uma verdade, de que nós não assistimos ao culto. Na verdade, nós oferecemos culto. Culto é um serviço que nós prestamos a Deus. É muito importante a sua presença aqui, mas permita-me dizer-lhe, você não é a pessoa mais importante aqui. A pessoa mais importante é o Senhor. Ele é a pessoa central. As atenções devem ser voltadas para Ele. Nós queremos agradar a Ele, nós não queremos impressionar pessoas, nós queremos agradar a Ele, porque Ele é digno, e Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Ninguém engana a Deus. Nós queremos honrar a Ele, agradar a Ele. E eu queria fazer aqui duas citações, dois servos de Deus da história da igreja. Um deles é o reformador João Calvino, e ele escreveu: a adoração é a resposta da alma regenerada ao chamado de Deus. Só pode adorar quem foi regenerado. Então a adoração é a resposta da alma regenerada ao chamado de Deus. E Charles Spurgeon escreveu também: o culto não é uma opção para o cristão. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Não, o culto não é uma opção para o cristão, disse ele. O culto é a própria essência da vida cristã. E nós podemos lembrar aqui alguns textos bíblicos que são muito conhecidos. Salmo 47, verso 7, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Ou Salmo 96, versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 100, verso 2, que conhecemos também: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E o escritor aos Hebreus fez uma advertência, primeiro século, Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ontem alguém me fez uma pergunta: basta um culto no domingo? Domingo é o dia do Senhor, nós sabemos. Bom, se eu for de manhã, não preciso ir à noite, ou se for à noite, não preciso de manhã, né? Respondi: o domingo, primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, dia de adoração, dia de culto, consagrado ao Senhor. Dia do Senhor não é dia para lazer, por exemplo, é dia de adoração, de serviço, dia de descanso, como nos ensina a palavra de Deus, e também do exercício da misericórdia. Então, é o dia do Senhor. Queridos, eu fico muito preocupado quando, isso é uma preocupação antiga, pastoral, quando eu vejo no calendário muitos feriadões, né? Viajar é lícito? Claro que é, né? Um período ou outro. Agora, quando uma pessoa viaja todo feriadão, eu pergunto: quantas vezes deixa de cultuar a Deus, né? E nós estamos ensinando à nova geração que o dia do Senhor não é relevante. Então, queria deixar essa palavra aqui de reflexão, né?
Culto a gente não assiste. Não, hoje eu vou ficar em casa. Você tem saúde, tem carro, às vezes tem gente, tem mais de um automóvel na garagem, né? Hoje eu não vou, né? Culto a gente não assiste. A transmissão é uma coisa excepcional para quem não pode participar publicamente. Mas culto é serviço que nós oferecemos a Deus. Ouça essa exortação com temor e tremor. E eu queria recomendar a leitura de um artigo escrito pelo pastor Augusto Nicodemos, um artigo antigo, mas muito atual. O título é Adoradores ou Consumidores? E ele diz questões muito relevantes nesse artigo, né? Ele começa o artigo com base em João capítulo 6, depois de Jesus ter multiplicado os pães pela primeira vez, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobraram 12 cestos cheios de pães, e ele tomou 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que no dia seguinte, uma multidão voltou procurando Jesus, estava só o barquinho, mas eles não desistiram, foram procurar Jesus, e quando o encontraram, aquilo que poderia surpreender e alegrar qualquer pregador, né? Imagine, eu preguei ontem, essa multidão veio hoje, né? Mas Jesus, que é Deus, conhece o coração, disse àquela pessoa: vocês não estão aqui porque viram sinais e creram em mim, vocês estão aqui por causa dos pães. Trabalhem pela comida que não perece. E permitam-me ler um pedacinho do artigo do pastor Augustus, quando ele diz assim: infelizmente, parece prevalecer em nossos dias uma mentalidade entre os evangélicos bem semelhante à da multidão nos dias de Jesus. Parece-nos que muitos, à semelhança da sociedade em que vivemos, têm uma mentalidade de consumidores quando se trata das coisas do reino de Deus. O consumismo característico da nossa época parece ter achado a porta da igreja evangélica, tem entrado com toda a força e para ficar. E ele explica: por consumismo quero dizer o impulso de satisfazer as necessidades, reais ou não, pelo uso de bens ou serviços prestados por outrem. No consumismo, as necessidades pessoais são o centro, e a escolha das pessoas, o mais respeitado dos seus direitos. Tudo gira em torno da pessoa e tudo existe para satisfazer as suas necessidades. As coisas ganham importância, validade e relevância à medida em que são capazes de atender a essas necessidades. E só para concluir, esta mentalidade, diz o pastor Augusto, tem permeado em grande medida as programações da igreja, das igrejas, a forma, o conteúdo das pregações, a escolha das músicas, o tipo de liturgia, as estratégias para crescimento de comunidades locais. Tudo é feito com o objetivo de satisfazer as necessidades emocionais, psicológicas, físicas e materiais das pessoas. E neste afã prevalece o fim sobre os meios. Métodos são justificados à medida em que se prestam para atrair mais frequentadores e torná-los mais felizes, mais alegres, mais satisfeitos e dispostos a continuar a frequentar as igrejas. O restante eu deixo para você ler, tá certo? Uma pergunta: somos adoradores ou consumidores? E a mentalidade do consumidor é assim. O que acontece com a gente no dia a dia? Se a gente vai a um estabelecimento comercial e é bem tratado, né, então aquele estabelecimento consegue nos fidelizar, não é? Mas se a gente não é bem tratado, o produto que é oferecido não é de boa qualidade, a gente procura outro. Se o preço não for bom, a gente procura outro. Tem acontecido na igreja também, queridos. Se alguma coisa não me agrada aqui, eu vou para outro lugar. E ficarei lá até que alguma coisa me desagrade lá. Então, na verdade, nós precisamos entender a verdade cristã. Você não é o centro, eu não sou o centro. Tudo não gira em torno de você. Tudo gira em torno do Senhor.
E é quando nós estamos, como diz o pastor John Piper, quando nós estamos satisfeitos em Deus, então nós encontramos o sentido da vida. Ó, queridos irmãos, que sejamos adoradores, e que se levante uma geração de adoradores, de gente que ame verdadeiramente ao Senhor. A palavra que eu tenho a dizer hoje à noite é uma palavra bastante contundente. Eu preciso muito da graça de Deus, da sua oração. Uma mensagem difícil de ser pregada, mas precisa ser pregada. E eu quero que você abra comigo a Bíblia, Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Queria eu ter uma linguagem boa para falar às crianças também, né? Eu tenho uns colegas pastores que eles têm uma habilidade muito grande, eles sabem falar às crianças. Quem sabe antes de eu envelhecer eu aprenda, né, queridos? Mas, crianças, chama a sua atenção também para ouvir a palavra de Deus. Procurarei ser claro em algumas afirmações aqui para que você entenda. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. Até aqui o verso de número 38. Queria começar observando com você o verso 34. Vejam, Jesus está ali com seus discípulos, mas ele chama agora não só os discípulos para perto de si, ele chama todos aqueles da multidão. E esse chamado aqui é o seguinte: está chamando as pessoas para que abracem a salvação, para que creiam no Senhor Jesus. Percebam aqui que essa exortação do Senhor tem importância para todos. Por que é importante para todos? Porque é uma questão de vida ou morte, é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Isso é essencial, isso é fundamental. Depois de ter falado aos discípulos a respeito do seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, de que ele haveria de sofrer, logo após a confissão de Pedro, e a partir daí ele começa a falar a respeito do seu sofrimento. Depois de ter dito isso, ele chamou seus discípulos e chama aquela multidão. Queremos responder a essa pergunta, que é uma pergunta já histórica, uma pergunta clássica. Tem até um texto de A.W. Pink também, com essa pergunta: o que é um cristão? E nessa passagem bíblica nós temos 3 divisões. Primeiro, nós temos algo sobre a natureza do discipulado. O que é ser um cristão? Um discípulo de Jesus. Qual é a natureza do discipulado? Em segundo lugar, nós temos aqui o que se pode chamar de o paradoxo do discipulado. É perder para ganhar, é abrir mão para ter. Esse é o paradoxo. E terceiro lugar, o juízo para o falso discipulado. E eu queria que, em nome de Jesus, você ouvisse com muita atenção. Então, em primeiro lugar, a natureza do discipulado. O que é ser um cristão? Qual é a natureza de um discipulado cristão? Percebam, queridos irmãos, que esse ensino é tão importante, ele está presente nos sinópticos. E esse ensinamento aqui reflete aquilo que Jesus vinha ensinando. Por exemplo, ouçam o que está escrito em Mateus 10, 37 a 39. Isso aqui é cristianismo. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho
ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Queridos, preste atenção nisso. A mensagem do Evangelho pregada pelo Senhor Jesus não é uma mensagem fácil. Jesus não pregou água com açúcar. A mensagem do Evangelho pregada por Jesus não foi para despertar os anseios egoístas do coração humano. Jamais Jesus pregou algo para despertar a ganância das pessoas, muito pelo contrário. Certa ocasião, voltando para uma multidão que o seguia, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O seu ensino nessa passagem reforça o compromisso absoluto com Ele. Queridos, nós precisamos ser constantemente despertados, porque nós corremos o risco de sermos enganados e nos enganarmos a nós mesmos, confessando um cristianismo água com açúcar, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem consagração, um cristianismo sem obediência, um cristianismo que nos permite estar no templo aos domingos e nos outros dias da semana levar uma vida mundana, uma vida promíscua, com mentira, com idolatria, com impureza. Uma vida que não glorifica a Deus. Esse risco é real e é constante. Quando olhamos para o povo da antiga aliança, o povo de Israel, eles também compareciam ao templo, faziam orações, levantavam as mãos, ofereciam sacrifícios, observavam os calendários, observavam o dia do sábado, tudo isso, todos os rituais. Mas o Senhor Deus disse: estou cansado dessas coisas. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Queridos, o coração de Deus não se alegra com a multidão impenitente, reunida, até cantando bonito. Na verdade, o Senhor se agrada daquele que o adora verdadeiramente em espírito e em verdade. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé salvadora é caracterizada, conforme o texto aqui, por autonegação, carregar a cruz e obediência submissa. Então vamos, essa primeira subdivisão da natureza do discipulado. A si mesmo se negue. Escute isso. Quem quiser me seguir, diz Jesus, então primeiro deve negar a si mesmo, ou seja, deve de uma vez por todas dizer adeus ao velho homem, à velha natureza separada da graça regeneradora. Negar-se a si mesmo fala de quebrantamento. Negar-se a si mesmo fala de falência, como o pastor Leonardo tem pregado no Sermão do Monte, quando pregou lá nas bem-aventuranças, a primeira delas, bem-aventurados pobres de espírito. Aqui é alguém que se aproxima de Deus e reconhece que não tem justiça própria, que entende que está perdido, que não tem de si mesmo nada a oferecer a Deus. Isso é o que significa ser pobre de espírito. Negue a si mesmo. O verbo aqui, negar, é um termo forte, que significa estar disposto a negar a si mesmo, a desistir de tudo por amor a Ele. O que é negar a si mesmo? É afastar-se dos hábitos e pensamentos abertamente pecaminosos. É ter confiança no Senhor e não simplesmente nos padrões religiosos.
Um discípulo de Jesus deve estar pronto e disposto a dizer e falar e agir como Paulo: perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Paulo, antes do encontro com Cristo, era um religioso, zeloso. Ele imaginava estar agradando a Deus, ele tinha zelo por Deus. Mais tarde ele veio a dizer: eu tinha zelo, mas zelo sem entendimento. Era um religioso, vida irrepreensível, vida ilibada, vida correta, super zeloso. Aqueles que estavam na multidão, envenenados pelo legalismo dos fariseus, pelos falsos ensinamentos dos saduceus, dos mestres da lei, estavam sendo enganados por um sistema apóstata. E Jesus está dizendo a eles: venham, ouçam, neguem a si mesmos, reconheçam a falência espiritual, abandonem o pecado, a velha vida. É um rompimento. É isso que Paulo ensina. Eu tenho falado aqui várias vezes, Romanos 6, permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos. Como permaneceremos no pecado? Ele diz: de modo nenhum. O nosso velho homem já foi crucificado juntamente com Cristo. Devemos nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça ao Senhor. A sociedade caída criou um slogan: meu corpo, minhas normas. Um cristão, discípulo de Jesus, diz: meu corpo, o templo do Espírito Santo. Todo o meu ser, como nós cantamos um dos hinos, todo o meu ser, não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Então, negar-se a si mesmo significa verdadeiramente, profundamente, romper com a velha vida, deixar o pecado, lutar com Deus em oração, suplicar da sua graça, porque todas as bênçãos para a salvação e para a santificação advêm da graça de Deus, vem de Cristo, é do Senhor, é Ele quem nos fortalece. Nós não podemos produzir essas coisas. Negar a si mesmo é arrepender-se dos seus pecados, é romper com o antigo modo de viver. Como pregou o profeta Isaías: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo as suas práticas, as suas iniquidades, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Submeter-se a Cristo de todo o coração, como alguém disse, sua palavra é o seu mandato, sua glória deve ser a nossa maior ambição, glorificar a Deus. Nós vivemos na presença de Deus, queridos, todos os dias, uma presença santa. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, abandone toda e qualquer autoconfiança, todo e qualquer engodo de justiça própria, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, dedique-se a Ele. Eu sou teu, Senhor. Segundo lugar, a aceitação do desprezo da sociedade. Tome dia a dia a sua cruz. Pessoas até brincam com esse texto. A minha cruz é a minha esposa, meu marido, minha sogra, meu sogro, fulano de tal. Nada disso, queridos. O Senhor está falando aqui de algo muito mais profundo. Ora, Jesus acabara de falar de seu sofrimento e sua morte na cruz. Nos dias de Jesus, a cruz era um instrumento de execução. A cruz era tão terrível, foi um instrumento planejado para fazer o condenado morrer aos poucos,
para que ele não apenas morresse, mas para que ele sofresse antes de morrer. A cruz foi projetada assim, inicialmente para os inimigos do Estado, não uma criação dos romanos, mas utilizada pelos romanos. A história registra que os romanos crucificavam suas vítimas em público, ao longo das estradas, como um lembrete terrível, era um aviso: vejam o que acontece a todos aqueles que provocam a autoridade imperial de César. Olha aí, é isso que acontece. Quando Jesus usou a cruz para explicar o preço do discipulado, seus ouvintes entenderam claramente o que ele estava falando. Então, para nós aqui, Jesus ensinou que aqueles que desejam segui-lo, ao invés de buscar prosperidade, felicidade, devem estar dispostos a sofrer afrontas, desprezo e perseguições e rejeição e sofrimento e até o martírio por amor a Ele. É isso que ele estava dizendo. Pendurar uma cruz no pescoço é fácil. Agora, ser um cristão, discípulo de Jesus, é isto. Como o hino da Reforma diz: se temos de perder família, bens, prazer, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. É esse cristianismo, queridos, mas o cristianismo que está sendo pregado hoje é o cristianismo das coisas, da prosperidade, da saúde, do bom emprego, você ficar rico, você ter conforto. É esse o evangelho que está sendo anunciado e as pessoas estão lá, elas querem pão. Não é que Deus não seja capaz de suprir, de fazer dentro do seu propósito para o louvor da sua glória, mas o discipulado cristão, um cristão verdadeiro, é alguém que se entrega a Cristo. Por exemplo, palavras do Senhor Jesus, quando estava se despedindo dos discípulos, João capítulo 15, versos 18 a 22, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Tomar a cruz era a figura usada para o condenado, que ele mesmo carregava a sua própria cruz até o lugar da execução. Mas um condenado fazia isso por coação. Mas um discípulo de Jesus, pela graça, o faz de boa vontade. Ele é alguém que, pela graça, está disposto a aceitar a dor, a vergonha, a perseguição, por causa da sua lealdade a Cristo. Agora, antes que você se levante e vá embora, obviamente que nem todo cristão irá sofrer, ser torturado por causa de sua fé, nem todo. Mas o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas a grande questão é que estamos querendo viver um cristianismo hoje muito parecido com o mundo. Nós somos o povo brasileiro da cultura do jeitinho. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E um cristão deveria olhar para Jesus e perguntar o que ele fez, como ele fez, como ele procedeu, como ele agiu. Ele é o nosso modelo, queridos. Cristo é o nosso modelo. Então, negue a si mesmo, sua autojustiça,
Você e eu, nós não temos nenhum merecimento diante de Deus. Às vezes nós comparecemos diante de Deus de tal maneira como se Deus fosse o nosso devedor e nós fôssemos credores. É esse o evangelho que tem sido pregado aí, que é um evangelho que procura emparedar o Senhor. Quer dizer, o Senhor está aqui obrigado a fazer isso. Deus é soberano, ninguém obriga Deus a fazer nada. Ele é quem faz, conforme o conselho da sua vontade. Nós precisamos resgatar essas verdades, queridos. Precisamos ensinar essas verdades aos nossos filhos, os netos. Estamos pregando e anunciando e testemunhando um Deus que é manejado, controlado. A gente faz uma chantagem com Ele, Ele nos atende. Nada disso. Deus é soberano. Nós precisamos resgatar isso, querido. Precisamos da graça de Deus, o que significa o temor do Senhor. Às vezes nos achamos tão irreverentes diante do Deus Santo. Estamos tão distanciados do cristianismo verdadeiro. Pedro escreveu sua primeira carta, escrevendo a uma igreja que estava enfrentando sofrimento: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destiná-lo a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, quando Ele voltar, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Agora escute bem: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa deste nome. Ainda Pedro, agora capítulo 1 da primeira carta, a partir do verso 3, ele disse: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Ele voltar. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, negue a si mesmo, abandone a velha vida, abandone os velhos hábitos, em nome de Jesus, na força que Ele supre, rompa com a velha vida, porque você já foi crucificado com Cristo. Esteja disposto a sofrer, a ser desprezado, rejeitado, zombado. Você, estudante, lá na universidade, quando você testemunha a sua fé, seu professor zomba de você, seus colegas zombam de você. Você que é professor, especialmente na universidade, que é um ambiente tão hostil à fé cristã, você permanecer firme ali, sendo sal e luz para a glória de Deus. Vai ser xingado, vai ser zombado, vai ser rejeitado, vai ser deixado de lado, mas que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Cada área da sua vida, você jovem também. Mas a terceira verdade que expressa a natureza do discipulado é a proximidade de Jesus. Ele diz: siga-me. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, deve seguir o Senhor Jesus. Aqui, seguir significa confiar nele plenamente, colocar a sua confiança nele, andar em suas pegadas, obedecer aos seus mandamentos, e isso por causa da gratidão, por causa da grande salvação. O verdadeiro discipulado exige obediência leal e constante a Cristo. É andar com Ele, ter comunhão com Ele, descansar nele, aprender dele,
ouvir a sua voz pela palavra, andar com Jesus e ser parecido com Jesus. Então, o que é um cristão? Aqui está a natureza do verdadeiro cristianismo. Alguém que se aproxima de Deus sem nenhuma justiça, sem nenhum merecimento. Às vezes a gente entende mal o evangelho, diz assim, Deus tinha que salvar uma pessoa como eu, né? Uma pessoa especial como eu. Sou tão bonzinho, tão boazinha, pessoa tão correta como eu, tão justa. Não é possível que Deus fosse se esquecer de mim. Queridos, Deus, quando olhou para nós, só viu rebelião, incredulidade, podridão, má vontade. Não teríamos jamais iniciativa, buscar o Senhor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, o paradoxo do discipulado, versos 35 a 37. E aqui serão 2 pontos bem breves, a maior ênfase era o primeiro ponto. Quem quiser salvar a vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Após ter feito essa exposição clara da natureza do discipulado, Jesus fala desse paradoxo, Aquele que não está disposto a se entregar a Cristo, preferindo se apegar ao pecado, buscando a aceitação do mundo, um dia perderá a vida eterna, ou não terá a vida eterna, já a partir de agora. Então é uma questão de opção. O que você quer? A glória desse mundo? A aceitação desse mundo? Os valores desse mundo? As coisas desse mundo? Quem estiver disposto a perder tudo por amor a Cristo, receberá a vida eterna. Preste atenção nisso. Ganhar o mundo inteiro, mas rejeitar a Cristo, significa perder a alma para o inferno. Pode ter títulos, pode ter bens, pode ter conforto, pode ter luxo, pode ser muito amado aqui nesse mundo. Como Salomão diz em Eclesiastes, não negar nada à sua alma, tudo que desejou, ele conseguiu. E depois ele concluiu, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo, a suma de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Em terceiro e último lugar, nós temos uma advertência, que está no verso de número 38. Quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. O objetivo da primeira vinda de Cristo foi sofrer e morrer. Ele veio para ir à cruz. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nos lembramos do sacrifício de Cristo. Ele veio para isso. A cruz não foi um acidente, não foi uma derrota, não. Ele veio para ir à cruz. E ele sofreu. O mais desprezado, o mais rejeitado. Sendo rico, fez-se pobre para enriquecer a muitos. O dono de todas as coisas não tinha nada aqui nesse mundo. Ele veio para morrer, porque seu sacrifício, somente o seu sacrifício, seria capaz de satisfazer a justiça do Deus Santo. Mas ele voltará. Ele voltará. Às vezes a gente ouve incrédulos dizendo assim, se ele voltar de novo, esse mundo vai ser crucificado de novo. Não. Ele voltará em poder e grande glória. A Bíblia diz assim, ele voltará em soberano triunfo e juízo. Ele é chamado na Bíblia de o juiz divino. Jesus é aquele que determinará o destino eterno de cada pessoa. É isso que o texto está dizendo. Quem rejeita a Cristo nessa vida
envergonhando-se dele, envergonhando-se da sua palavra, do seu evangelho, será rejeitado por ele no dia do juízo. O evangelho da prosperidade não prega essas coisas, né? O evangelho baseado no universalismo não prega essas coisas. Diz assim: Deus tem um coração tão grande, Deus tem um coração tão amoroso, fique tranquilo, né? Mas não é isso que o evangelho diz, não é isso que Jesus diz. Aquele que se envergonha dele, que se envergonha das suas palavras, aquele que o rejeita, né? A palavra que aparece aqui para vergonha, aquele que se envergonhar, esse verbo aqui, significa desprezar, rejeitar ou recusar-se a aceitar. Então, a rejeição é a causa interior da não aceitação. Então, é algo lá do coração. Envergonhar-se e rejeitar é o mesmo que falta de ânimo para dar um testemunho público. Jesus está dizendo: aqueles que se identificarem com essa geração má e adúltera sofrerá o juízo, né? Essa é uma expressão bem conhecida no Antigo Testamento, geração má e adúltera, não é? É uma figura do povo do Antigo Testamento que quebrou a aliança. É isso que significa. As únicas pessoas que serão salvas, queridos, são aquelas que se envergonham de si mesmas, mas não se envergonham de Cristo. Essas pessoas serão salvas. Elas se envergonham de si mesmas quando elas olham para a sua vida. Que vergonha, Senhor, meu estilo de vida, como eu vivi. Mas bendito seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a justiça de Cristo nos é imputada, nos é atribuída. E Deus nos aceita em Cristo Jesus. Eu concluo, queridos irmãos. Quero fazer uma breve aplicação, porque eu já fiz algumas durante a exposição. Um trecho do texto de A.W. Pink, que eu fiz referência agora, o artigo é A Cruz e o Ego. E ele pergunta assim: o que é um cristão? E ele propõe algumas respostas. O que é um cristão? Alguém que sustenta membresia em alguma igreja terrena? E ele diz: não, pode ser membro de uma igreja e não ser cristão. Alguém que crê num credo ortodoxo? Olha aí, eu creio no credo ortodoxo. É isso que é ser cristão? E ele diz: não. Alguém que adota um certo modo de conduta, isso é um cristão? E ele diz: não. O que é então um cristão? E ele responde: ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Que é um cristão. Ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro sem fim. E ele conclui dizendo: não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não se iluda, não existe essa figura. Não existe isso. Alguém que se diz pertencer a Cristo, mas que vive para agradar a si mesmo. Isso não é cristianismo. Não cometa engano nesse ponto. E qualquer que não tomar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ele conta uma pequena ilustração que eu termino aqui. Um jovem universitário, graduado com perspectivas brilhantes, respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia!
uma vida lançada fora. E ele respondeu, esse jovem cristão, sim, perdida, até onde diz respeito a esse mundo, mas achada novamente no mundo por vir. Esse moço entendeu o ensinamento de Jesus, perder para ganhar, esse paradoxo. Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, incline o nosso coração e nos converta para Ele mesmo. Queridos, preciso dizer isso antes de passar a palavra para o pastor Cláudio. Não se engane. Não basta ser membro da igreja, está lá, você é um dos 1000 e tantos membros da primeira igreja. Tem uma certa importância, porque a igreja também tem sua organização, precisa, um rol, tudo isso. Mas se o seu nome não estiver no livro da vida, não terá valor nenhum. Você pode trabalhar em ministério, se você não é um cristão, isso não tem valor nenhum, isso não agrada a Deus coisa nenhuma. Querido, nós estamos precisando de um choque. Nós precisamos de uma visitação poderosa do Espírito de Deus. Nós não ansiamos por uma igreja inchada de pessoas, mas ansiamos por uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, uma igreja fiel a Deus, uma igreja de cristãos verdadeiros, de gente que anda com o Senhor, que vive para a glória do Senhor. Quem sabe hoje é o dia da sua conversão, você está aí há tanto tempo na igreja, uma tradição familiar, mas hoje, e o Senhor está aqui. Como disse um velho pregador, Ele nunca falha como Salvador, quando alguém vai a Ele como pecador, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A nós outros que nos consideramos do Senhor, vivamos um cristianismo mais comprometido, revisemos nossa agenda. Quanto tempo o Senhor ocupa na nossa agenda? Quais são nossas prioridades? Qual é o alvo da nossa vida? O que queremos? O que buscamos? Felicidade? É isso que queremos? Riquezas? É isso que queremos? Ter o nosso nome célebre? É isso que queremos? Você pode talvez conseguir tudo isso. Isso pode ser resultado do seu estilo de vida. Mas como disse o sábio pregador, ser feliz, genuinamente feliz, um bem-aventurado, significa terminar os seus dias tendo a aprovação de Deus. Feliz é aquele que naquele dia haverá de ouvir, vinde benditos de meu Pai. Esse é feliz, esse é cristão. Que Deus nos faça cristãos de verdade, em nome de Jesus, amém, amém.